Salve, salve, tudo bem com você? Eu espero que sim, comigo também tá tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Ricardo, meu apelido é Crack, bem-vindo a mais um vídeo do Crack Funilaria. Eu tava aqui trabalhando no Maverick do Sid Clay, trocando o contorninho de roda ali do vão de roda traseiro. Só que como eu tô tendo um pouco de dificuldade em acertar a peça, eu dei uma paradinha e vim fazer outro serviço. Eu vou aproveitar esse outro serviço para dar uma dica e mostrar para você como eu tô fazendo, como tá ficando. Tô fazendo uma adaptação do cinto 3 pontas do Ford Ka no Maverick. Há uns meses atrás, ali como tá ficando. Há uns meses atrás eu tava fazendo adaptação, começando a fazer adaptação do cinto de segurança no chassi do Zé do Caixão, aquele que tá encapado ali, né? E aí o carro não tinha cinto de segurança, o Zé do Caixão não tinha cinto de segurança. E aí o Sid Clay chegou e me viu fazendo a solda da porca com a arruela no chassi, para fazer a adaptação do cinto 3 pontos no Zé do Caixão também. E aí ele comentou comigo a respeito de fazer esse tipo de adaptação no Maverick. E falou, ó, cara, eu vou dar uma estudada aqui nos prós e nos contras, né? Depois eu te falo como que vai ficar. Se eu vou deixar ele original, se eu vou colocar o cinto 3 pontos. E aí ele participou de fóruns lá no bate-papo lá do pessoal do grupo dos Maveriqueiros lá e chegou à conclusão que ele ia fazer a adaptação. Então o que ele fez? Ele foi lá e comprou um jogo de catraca, um par de catraca do cinto de segurança do Ford Ka, com aquela haste embaixo ali, e também o plug fêmea aí do cinto de segurança. E trouxe aqui. E a única exigência dele é que fosse usado essa haste aqui, né, onde corre o cinto de segurança, para quando ele tivesse sem uso, como ele se encontra agora, ele ficasse recolhido ali numa posição que não atrapalhasse a entrada de ocupantes no banco traseiro aí. E aí ele deixou a meu critério a adaptação. E antes de eu mexer, conversamos bastante e ele disse que essa coluna central do Maverick, né, o pessoal no fórum lá, no bate-papo deles lá, eles condenavam essa coluna central aí porque ela era fraca. E examinando bem, de fato, ela é fraca mesmo, sabe? E aí eu tive que dar meus pulos aqui. Então essa coluna, diferente dos outros carros que você pegar, qualquer outro carro aí, a lateral, né, a forma da lateral, ela é uma peça só. Ela pega desde aqui de cima, assim, da calha de chuva do carro, até a coluna central, coluna A, B, C, né, que é a coluna dianteira ali, a coluna do meio, a lateral traseira, né, como essa parte aqui. Ela é uma peça só, ela não tem emenda, sabe? Tanto a parte interna, a maioria dos carros são assim, e a parte externa são uma peça só, sabe? Então a parte interna é uma peça, a parte externa é outra peça. E fora essas duas peças que vêm se juntarem, ela também tem o reforço interno para ir justamente a parte dos parafusos aqui, ponte de fixação de cinto de segurança. E esse aqui não tem, esse aqui é um toquinho, sabe? A coluna começa aqui em cima, ela tem as emendas dela aqui em cima, termina aqui embaixo, ela tem a parte externa dela, tem o fechamento interno e acabou. E ela é tão estreita que a porca comprada para fazer adaptação do cinto de segurança não cabe aqui dentro. Aqui dentro da coluna, ela tem um reforço, sabe, uma chapa grossa de reforço, que é o ponto de fixação do basculante do vidro. Acredito eu, não tenho certeza, mas eu acredito que essa parte aqui é a parte de fixação do vidro da janela lateral aqui, basculante. Aí, com esse reforço, a porca não entrava aqui dentro. E eu com medo de fazer a adaptação e ficar fraca, porque tem cara que não esquenta a cabeça, tem cara que põe porca rebite, tchau, obrigado, né? Vaza, dá o que é meu, toma o que é seu e vai embora. E é uma adaptação para não tomar multa.
Esse tipo de carro aqui, ele tem originalmente um cinto abdominal, que vem desse ponto aqui, nesse ponto aqui, junto as duas partes, fica aquele cinto abdominal. Se o cara tá transitando na rua e passa perto dos policiais de hoje em dia, os das antigas não, né? Os das antigas eles conhecem isso aqui bem. Mas os mais novos, tem gente que nunca viu um negócio desse de perto, sabe? E o cara não imagina que o carro tenha só o cinto abdominal. Então o que acontece? Ele preenche uma infração de trânsito por falta de cinto e a notificação vai chegar na casa do cara. Aí o cara tem que provar que ele tem o cinto abdominal, que é o do modelo do carro. Então o Sid Clay, para ele se livrar desses BOs aí, ele pediu para fazer essa adaptação. Fora também que o cinto abdominal, numa colisão em alta velocidade, ele danifica, ele quebra a bacia da gente, né? E se sofre um dano na bacia, nessa região da cintura aqui forte, né? E então o cinto 3 pontas, ele é um pouco mais seguro, sabe? E aí o Sid Clay, pensando tudo isso aí, ele chegou em mim e falou assim: ó, Creco, faz a adaptação aí. A única coisa que eu quero é aquele trequinho ali, ó, pro cinto correr a hora que ele tiver desacionado, ele ficar numa posição ali que não atrapalhe ninguém. Eu falei, beleza. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Não tô com tempo para fazer um negócio assim do arco da velha, sabe? Mas eu também não posso fazer um negócio bicheira, né? Um negócio porco, né? Não é do meu perfil, mas também não posso fazer um negócio rapidinho assim para me livrar do problema. Porque se ele vier bater esse carro amanhã e esse cinto quebrar essa coluna, eu me enrolo, né? Eu posso me enrolar de alguma forma, né? Fora o peso da consciência que eu vou ficar, né? De ter machucado um cliente que eu estimo. Aí, o que eu fiz? Eu desmontei a coluna, tirei o fechamento dela, sabe? Demarquei aqui a altura que o Sid Clay queria que eu fizesse o furo do cinto para ficar na parte cômoda. Como nós fizemos isso aqui? O carro não tem acessório nenhum. Eu coloquei o banco do meu Fusca aqui e falei, ó, filho, imagina aí que você está na posição de condutor e vê aí. Aí eu peguei um rolinho de cinta, de cinto de segurança que eu uso para guinchar carro aqui, sabe? Às vezes chega um carro que não funciona, eu tenho um cinto de segurança que eu uso para puxar o carro para dentro. E aí nós colocamos, né? Foi aqui. Aí beleza, ele terminou o lugar. O que eu fiz? Eu tenho uns pedaços de chapa aqui, uns retalhos de chapa, que o Fabrício que me deu, que é um camarada meu, inscrito aqui no canal. Ele também é ficcionado por carro antigo, tem um Opalão. Um canalzinho no YouTube lá, o Motrato, tá restaurando um Opala. E aí ele me deu uns pedaços dessa chapa aqui. A chapa tem pouco mais de 2 milímetros de espessura, uma chapa boa. E aí, o que eu fiz? Eu recortei essas chapas e fiz um reforço. Fiz um reforço modelando a partir dessa peça aqui. Então o reforço ficou aqui, sabe? Soldei bem em cima, soldei a parte de fora. Como a porca não cabe dentro da coluna, ela cabe um pedacinho só, sabe? Ela não entra toda dentro da coluna. O que eu fiz? Eu deixei ela numa posição aqui que ela encaixasse dentro desse desenho da travessa aqui do fechamento, né? Que ele é um perfilzinho em cartola, né? Se você reparar bem. E aí ele tem esse ressalto aqui. Eu dividi a porca. Ela entra certinho aqui dentro, aqui ela fica acomodada perfeitamente dentro da coluna. A hora que eu aperto ela não amassa. E aí depois eu vou soldar aqui. Então aí eu fiz esse reforço. Essa abertura aqui, ó, é para passar a fivelinha ali do cinto ali, sabe? Onde essa parte de cima e essa outra parte de baixo que é encaixada aqui, ó, né? Então eles passam de dentro da coluna para cá e é parafusado aqui, depois desce no ferrinho. E também fiz esse reforço aqui para acomodar a catraca. E fiz com a mesma chapa, fiz numa área grande para ir bastante solda, sabe? Se caso numa colisão aí se acontecer, que eu peço a Deus para livrar e proteger o Sid Clay e a família dele, mas se não tiver como evitar e ele sofrer um acidente, pelo menos essa chapa está bem soldada. Corri uma solda bem forte aqui embaixo aqui, também está soldado de fora a fora aqui, ó, e também está soldado aqui, fora lá por dentro também que eu dei uns pingos de solda para garantir. Então, né, isso aqui, se for ver bem mesmo, né, é um paliativo, né, um quebra-galho. O certo seria
fazer de outra forma. Mas eu acredito que ficou bem feito. Eu vou mostrar lá do outro lado como ficou. E eu acredito que vai funcionar certinho. A catraca tá funcionando bem, tá travando a posição que ela ficou. Eu fiz um buraco grande ali na lateral para não ter perigo de raspar o cinto no acionamento dele, para não ter desgaste futuro, sabe? Então ficou bem feitinho. A coluna, eu coloquei o reforço, ela ficou um pouquinho mais grossa, mas é pouca coisa. Eu tive que tirar essa parte do reforço aqui, ó. Eu soldei aqui por dentro aqui para ficar a porca no lugar, sabe? E aqui eu tive que arrancar um filetinho de reforço para poder ficar mais estreito, senão ia ficar muito grosso esse lado da coluna. Esse outro lado aqui ficou bom, sabe? A borracha, ela tem uma flexibilidade para poder encaixar aqui. Mas se em qualquer eventualidade que a borracha ficar ou muito aberta, depois de pintado, dá para até passar uma colinha aqui assim, ó, uma cola instantânea, só nessa pontinha aqui, encaixar a borracha, ela fica. Então, dos males o menor. O importante é ficar seguro. Aí, eu tinha pedido para ele trazer essa lateral aqui para mim fazer o teste, sabe? Eu tinha feito a demarcação aqui da chapa certinho para fazer a furação. Desse lado aqui serviu pro outro lado, o molde, todos os furos ali, os encaixes do cinto. E aí ele tá bem na posição dele, tá até parafusado aqui, ó. Tá um pouco sujo, porque tava limpo. Eu comecei a trabalhar lá do outro lado, eu fiz esse lado aqui, ficava caindo tipo uma poeirinha em cima de mim, mas não tava incomodando tanto porque o carro tá numa posição assim. Esse lado tá mais baixo, aquele lado tá mais alto porque eu tô mexendo no vão de roda. Aí começou a cair uma poeirinha, quer ver? Vem aqui de dentro, ó. Que é a granalha de ferro do jateamento, caindo na minha cabeça. Aí eu fiquei com o saco cheio, peguei o ar comprimido, limpei tudo por dentro daquela coluna ali, só que ele sujou tudo, e imundiçou o carro por dentro aqui, sabe? Já tava tudo mais ou menos limpinho, tava... porcalhou tudo, mas depois eu limpo de novo, sabe? Até sujou o assoalho, tava tudo mais ou menos limpo já, sabe? Saiu muita sujeira. Então aqui ficou assim. O cinto, ele é usado de um Ford Ka 2011, sabe? O Cindy comprou esse cinto por causa disso aqui, ó. O símbolo da Ford. E o bicho é enjoado, sabe? E aí acontece, esse cinto, como ele foi usado, a pessoa transpirou, usou sem camisa, sei lá o que ele fez. Você pode notar uma diferença de tonalidade, ó. Aqui ele tá mais pretinho, né? Ele tá limpo. Aí ele vai chegando pra cá, ele vai ficando marronzinho. Ele tá engordurado. Tem um cheiro de CC com perfume. É ruim, velho. É ruim. Então, eu acredito que depois que ele lavar esse cinto aqui vai funcionar bem a catraca. Mas por enquanto tá ceboso, sabe? Ele tá engordurado, ele tá pesado para voltar, sabe? Ele tem que ser ajudado com a mão, sabe? Por causa dessa gordura, sabe? Tá ruim. Mas eu acredito que se lavar ele vai ficar bom. E aqui ele recolhe, né? Interessante que se ele voltar certinho assim, a hora que ele voltar certinho, ele vai recolher. Por enquanto ele não tá voltando, não. Eu falei pro Sid Clay de fazer um desgastezinho aqui na lateral, sabe? Mas eu não vou mexer não, isso aí fica a critério dele. Se ele falar, não, Crack, tá bom, vai ficar assim mesmo. Se ele falar assim, eu vou fazer um desgaste para melhorar, aí fica com ele. Ele pega uma lima, ele demarca aqui a largura do cinto, a região que ele vai passar e dá uma desgastada para ver se alivia eu acredito que não tem nada a ver, mas se alivia a volta do cinto aqui, porque mesmo se largar ele solto aqui, ele tá voltando com bastante dificuldade por causa desse sebo que tá. Eu coloquei um corinho de cobra aqui, ó, para simular só a distância que vai ficar lateral com a borracha, para ver se não espremeu o cinto, mas não espremeu não, ele tá passando com folga. A catraca tá funcionando bem, a posição que eu encontrei para parafusar ela foi boa, porque tá vendo? Você puxa ela lá, trava, tá funcionando bem. O único problema é esse sebo que tá no cinto aqui, que não tá deixando voltar. Dá até nojo de mexer, você não sabe quem que foi o ceboso que usou isso aqui.
Às vezes a pessoa anda sem camisa, né? Transpira. Ele tem um cheirão forte de perfume com CC. É desagradável mesmo. Mas isso aí nada que um belo de uma lavada aí com um produto bom aí, ele volte aos bons tempos dele de novo. E do resto, tá indo, né? Graças a Deus. Essa lateralzinha tá dando um pouquinho de trabalho para eu conseguir acertar o vinco dela. Mas depois eu vou mexer. Então se você for fazer um serviço desse aqui numa coluna, fazer uma adaptação dessa aqui, procure fazer bem caprichadinho para ele funcionar mesmo, né? Esse aqui já tá melhor do que aquele pessoal que só solda porca, né? Esse aqui já tá melhor, mas o certo era mudar até o esquema de emenda aqui, ó. Esparramar mais uma chapa grossa, sabe? Jogar mais para baixo isso aqui, essa parte de reforço, estendendo mais para baixo assim, ó, para ele ter um ponto de ancoragem bem bom mesmo. Mas acredito que vai ficar, não vai ser necessário, o carro não vai bater e também não vai acontecer nada de mal com o Sid Clay não, beleza? Então o vídeo é esse aqui, espero que você tenha gostado. Agradeço você ter assistido até agora. Desejo que Deus o abençoe e um forte abraço.